Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal, como também à nossa página no Facebook. Toda a Bíblia, ela é inspirada e o propósito dela é que todos os que crerem no Senhor Jesus tenham vida e vida com abundância. Eu poderia citar João 10:10, quando o próprio Jesus disse: "Eu vim para que tenha vida, mas o ladrão", se referindo ao diabo, "só veio para matar, roubar e destruir." Ainda em João 3:16, não resta dúvida nenhuma, porque lá está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todos que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então observe que a promessa, os benefícios, a herança é para todos, mas só usufruirão aqueles que crerem. O assunto que nós iremos falar ajudará os que entenderem a ter essa qualidade de vida ou essa plenitude de vida, e também evita que o ladrão possa roubar. Quero que você entenda o seguinte: para que você tenha essa qualidade de vida, para que você possa vencer o diabo, você só vencerá pela fé, pelo conhecimento adquirido do Espírito da palavra da profecia, do Espírito de Deus. Então, na medida que você vai tendo conhecimento, você vai tendo mais oportunidade de se afirmar na fé, e a força de uma pessoa é proporcional à sua fé, e a sua fé é proporcional ao seu conhecimento. Por isso, se você quer ter essa vida, na verdade, não deixar o diabo roubar a vida que Jesus já delegou, você só poderá se você investir em conhecimento. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, porque você vai estar também semeando vida. Nós iremos falar baseado aqui em Coríntios capítulo 11, a partir do verso 26, mas eu quero preparar o teu coração, o teu entendimento, para que você possa entender. Não existe dúvida nenhuma dentre as pessoas que creem em Deus, que Ele, Deus, é todo-poderoso. Deus não tem dificuldade de fazer absolutamente nada. Ele não só não tem dificuldade, como Ele quer fazer. A Bíblia afirma que os anjos do céu estão a serviço dos que herdam a salvação. Isto não é pouca coisa. Porém, os anjos só trabalham dentro de uma justiça estabelecida pelo reino dos céus. Por isso que o cristão deve conhecer os regimentos do reino dos céus. Olha o Senhor Jesus falando: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A mesma coisa Oséias já tinha falado: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então você precisa entender o seguinte: Jesus, ele é o nosso juiz. E o juízo Jesus, o veredito que ele vai dar, vai depender da posição que cada um tomar. Mas eu quero preparar o teu coração o seguinte: uma vez que você pagou teus pecados em Jesus, porque o Senhor Jesus morreu como pecador por causa dos nossos pecados, ele foi maldito por causa das nossas maldições. Se você entender que o salário do pecado é a morte, que se uma pessoa não peca, ele não só não pode morrer, como não pode ser afetado ou desacatado por nenhum mal, por nenhuma bactéria do mal. Então, o Senhor Jesus, ao morrer, porque nisto ele provou o grande amor com que ele nos amou, ele deu a oportunidade para todos os que creem nele da seguinte maneira: quando eu entro diante do Senhor Jesus e eu confesso, creio nele com o coração, eu creio com a boca, eu confesso que eu creio nele, o que é que vai acontecer? Os meus pecados foi aqueles que Jesus já pagou. Então, assim sendo, eu paguei toda a minha conta. Se o salário do pecado é a morte, e você se firmando nessa fé, você não pode ser cobrado de novo ou a segunda vez pela mesma conta que Jesus já pagou no seu lugar. Então, se você tiver essas convicções, essa certeza, todas as vezes que o mal vier te atacar, você leva essa afronta ou esse desacato que o diabo veio contra você em juiz, em Jesus, levando assim a denúncia
e o céu irá trabalhar por você. É isso que Isaías 54, a partir do verso 14, está dizendo. Aonde Deus disse assim: toda ferramenta preparada contra vós, em juízo, vós as condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor, dos santos do Senhor, daqueles que hoje crê em o nome do Senhor Jesus. Então, assim sendo, você levou os teus inimigos em juízo. Por quê? Os que são de Deus, o maligno não pode tocar. Nós iremos ler. Está em João, primeira carta de João, capítulo 5, a partir do verso 18. Mas nós vamos ler, mas eu estou preparando o seu coração. Ao mesmo tempo que a morte de Jesus serviu para absolver aqueles que creram, porque eu era pecador, quem merecia morrer era eu. Eu era filho do diabo segundo a Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 8. Todos que pecam é filho do diabo. Todos nós éramos pecadores, até chegar diante de Jesus. Então, uma vez que nós entendemos que Jesus foi o nosso Cordeiro Pascual, o nosso substituto, aquele que nos deu a oportunidade de sair debaixo do império das trevas para o reino do seu amor, como Colossenses 1, a partir do verso 12, está dizendo, que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor. Isso na prática, quando nós chegamos diante de Jesus, através da pregação do Evangelho, entendendo o que significa a morte da cruz e aceitando. Então, os meus pecados foi para Jesus, em vez de eu morrer, ele morreu no meu lugar e agora as coisas se inverteram. Agora, nós fomos colocados em uma posição, exatamente na posição que Jesus se encontra hoje. Por isso que você vai encontrar em toda a Bíblia. Nas cartas de Paulo ele falou muito sobre isso. Que nós estamos sentados em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, ao lado de Deus, ou seja, no lugar de comando. Nós éramos escravos, nós estávamos sendo oprimidos, maltratados, negado o direito à vida, mas nós estávamos no reino inimigo, Deus não podia ir lá invadir. Mas quando nós o confessamos ao Senhor Jesus, o que acontece? Nós saímos do império das trevas e fomos para o reino do seu amor. Era como o povo de Deus, enquanto esteve no Egito. Eles eram humilhados, oprimidos, trabalhava como escravo, não recebia nada em troca, só maus tratos. Os egípcios não pagavam. Isso durou até o Senhor Deus, através de Moisés, pregoar o plano da salvação. Aqueles que acreditaram deixaram o Egito para trás e, ao atravessar o mar, corresponde o batismo nas águas, quando uma pessoa foi sepultada como o velho homem para ressurgir uma nova criatura. Quando o povo atravessou o mar, que chegou do outro lado, saiu fora dos termos de Faraó. Para nós é quando nós confessamos ao Senhor Jesus, saímos do império das trevas, agora fomos para o reino do seu amor. Agora, no reino do seu amor, uma vez que o povo estava lá, estava debaixo da jurisdição dos céus. Quando o Egito tentou ir atrás do povo, o que aconteceu? O mar engoliu o povo, matando assim todos aqueles que estavam, que iriam atrás do povo, inimigo do povo. Então Jesus se definiu assim: eu sou aquele caminho que abriu o mar, que tornou possível o povo migrar de um país para o outro país. Então, por isso que em Cristo nós fomos transportados para o reino do seu amor. Corresponde àquele caminho. Muito bem. Mas ao mesmo tempo, quando uma pessoa ouve a palavra da verdade, o entendimento dele é iluminado, ele entende. E ele despreza, o que acontece? Fora da graça é dente por dente, olho por olho, morte por morte. Então, assim sendo, essa pessoa que matou Jesus e não se arrependeu, ele irá pagar o preço da morte de Jesus com sua própria morte. E isso depois de uma pessoa desprezar. Aí alguém pode dizer assim: pois eu aqui não quero esse Jesus. Aqui no simbolismo da Santa Ceia nós iremos estar mostrando. Alguém pode dizer assim: eu aqui não quero nem chegar perto da Santa Ceia. Você precisa entender que todos que não estão em Cristo já estarão condenados. É só você olhar
ali Marcos capítulo 16, a partir do verso 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será ou já está condenado. A passagem do Marcos responde: quando uma pessoa morreu, pagando assim a sua dívida, agora ele ressurgiu, em vez de escravo, agora ele é senhor. Todos os demais, desde Adão, incluindo Adão, Satanás e todos, foram criados por Deus, ou criatura de Deus. Jesus foi o único que foi gerado pela palavra. Quando nós criamos em Jesus pela palavra, nós também fomos gerados pela palavra, que por sermos gerados pela palavra, somos superior aos anjos. Por isso agora os anjos não têm direitos legais. Por isso Hebreus diz que não foi a anjos que ele, Deus, colocou à sua direita, quando ele diz: senta-te à minha direita e eu coloco por debaixo dos seus pés todos os teus inimigos. Que não é diferente o que Efésios 1 está dizendo, que o Senhor Jesus está acima de todo o principado, de toda a potestade e de todos os nomes que se nomeia. Então, nós estamos nessa mesma posição de Jesus, nessa mesma honra de Jesus. Todos os que nasceram de novo, os que foram gerados pela palavra, se tornaram superior. Por isso, agora, o céu não aceita quem quebra essa hierarquia. Agora, nós precisamos ser convencidos disto. Por isso, Jesus disse assim: eis aí vos dei poder para pisar serpente, está apontando para Satanás, cobra venenosa e toda a força do mal, e nada absolutamente fará dano algum.